Bom dia aos amáveis amigos, irmãos e ministros reunidos aqui hoje em Cali, na Colômbia, e também a todos os que estão nos diferentes lugares e cidades da República da Colômbia e de todas as nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender a sua palavra revelada, correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é um grande privilégio e motivo de alegria estar aqui hoje com vocês nesta ocasião. Quero felicitar ao licenciado Francisco Guerra, coordenador da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz no México, pelo seu aniversário, junto com as pessoas que o amam lá na República Mexicana, sua família e demais pessoas. E também quero reiterar-lhes que no próximo domingo, dia 21, segunda-feira 22 e terça-feira, dia 23, será a data do próximo Fórum Judiciário na República da Colômbia, onde estarão magistrados da Corte Suprema de diferentes países. No domingo à noite, às 7 horas da noite, haverá um jantar no qual poderão participar algumas pessoas que se registrarem. Haverá também um custo por esse jantar. Portanto, podem se comunicar com o Dr. Camilo Montoya e com o engenheiro Ivan Sarmiento para mais informações. O Fórum Judiciário da segunda-feira, 22 de setembro, porque hoje já se começa a semana com este domingo, logo segunda, terça, quarta e assim por diante. E na outra semana, no domingo próximo, dia 21, que será o primeiro dia da semana, o próximo domingo, dia 21, haverá esta ceia ou jantar às 7 horas da noite. No hotel Tequendama, com os magistrados e juízes das cortes superiores de diferentes nações. E para maior informação, o fórum será na segunda-feira, dia 22, na Universidade Livre da Colômbia.
Também desejo externar as minhas condolências pela partida do co-pastor de Williams Romero, o irmão Senhor Humberto Castro, que teve um acidente. A sua esposa, que ainda está hospitalizada. Recebam as minhas condolências, toda a sua família, irmãos e irmãs de Humberto Castro, seus irmãos José Castro, pastor em São Cristóvão, doutora Ana Leida de Castro e demais familiares. Quando um crente em Cristo parte, foi descansar no paraíso, na sexta dimensão. E no corpo angelical se encontra jovem, porque esses corpos angelicais são eternos, são jovens e se parecem com o nosso corpo físico, mas são da dimensão angelical, da dimensão da teofania, da dimensão do anjo do pacto, que aparecia para Moisés e para os demais profetas. Portanto, São Paulo nos disse: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É que quando partem daqui, a única coisa que morre é o corpo físico, porém, em alma e espírito, continuam vivendo no paraíso. Para esta ocasião, vamos ler na Carta aos Romanos, capítulo 11, do versículo 25 em diante. E enquanto buscamos esta escritura, estendo-lhes da parte da grande tenda catedral o apreço e agradecimento pelo apoio que estão dando ao projeto da construção da grande tenda catedral. No que falta deste ano, nestes dias, se necessita de um grande esforço para que tenhamos a grande tenda catedral levantada completamente o mais rápido possível. Em Caiei, Porto Rico, esforço este, no qual todos vocês poderão participar, para que em breve se complete a construção da grande tenda catedral, que será uma bênção não somente para Porto Rico, mas para todas as nações. Meu apreço e agradecimento também pela ajuda que estão dando à Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, nos projetos que está realizando em diferentes países, como a doação de sangue de forma voluntária 2 vezes por ano. Também os fóruns universitários, os fóruns judiciários, os fóruns judiciais que começaram e os demais projetos
que a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz tem a favor do bem-estar da família humana. E quando for escrita a história deste tempo final, cada um de vocês possa dizer: eu sou parte da história e estou registrado aí na história deste tempo final. É assim como se entra na história e aparecem os nomes das pessoas que tiveram parte importante na história da família humana no tempo em que lhes correspondeu viverem. Quem não faz algo, não aparece seu nome, nem com quem trabalhou, porque não fez nada. Portanto, não há nada que se escrever dessas pessoas, com exceção de um grupo de pessoas que ficaram sem fazer o que deveriam ter feito no tempo em que elas viveram. Mas vocês são pessoas que se preocupam pelo seu semelhante e desejam o melhor. Assim como nós amamos a Deus, nós também amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. E queremos o melhor para o nosso próximo. E na carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25, nos diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio parcialmente sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
E tomando o versículo 26 do capítulo 11 da carta aos Romanos, onde nos diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará as impiedades de Jacó. O evangelho regressará aos judeus. O evangelho voltará aos judeus. Vejamos esta promessa divina, porque nós amamos ao povo hebreu, o povo primogênito de Deus, como Deus disse no capítulo 4 do livro do Êxodo, versículo 22, Israel é meu filho, meu primogênito. Portanto, assim como Israel, o filho primogênito, como povo, como nação, é amado por Deus, é o modelo para que todas as nações tenham a bênção de Deus com elas. Por isso diz: malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Por isso, abençoar a Israel significa que as bênçãos regressarão também para essas pessoas de forma multiplicada. E para quem amaldiçoe, a maldição regressará multiplicada para essas pessoas. Tão simples assim. E porquanto o evangelho começou em Israel, ali em Jerusalém, começou-se a pregar no dia de Pentecostes o evangelho da graça, e foi aberta a dispensação da graça lá em Jerusalém. Os judeus foram os que começaram, primeiramente, a nascerem no reino de Deus, os crentes em Cristo, e em seguida o evangelho passou aos gentios por meio de São Pedro, na casa de Cornélio, o qual era gentio. E através de São Paulo, que foi enviado aos gentios, com o qual começou a primeira etapa ou era da igreja entre os gentios. Queiram assentar-se, tenham bondade. No concílio de Jerusalém, quando a igreja se reuniu com os apóstolos, e ali também esteve São Paulo, e vemos que ele informou que os gentios estavam recebendo o evangelho de Cristo, sendo batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Houve uma consulta para saber se imporiam a lei com todos os estatutos aos gentios, bem como a incircuncisão e também a guarda do sábado e demais coisas que os judeus estavam acostumados. Então, São Pedro e Tiago falaram ao povo e aos líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo, que eram hebreus, e lhes disseram: Saulo, ou seja, São Paulo, contou o que Deus está fazendo. Também depois São Pedro disse-lhes que Deus havia chamado um povo para o seu nome dentre os gentios, como havia sido prometido. E mostrou-lhes que isso era o que estava profetizado
que sucederia, que o Evangelho passaria aos gentios, do qual Cristo já havia falado em São Mateus, no capítulo 21. Luego de ser rechazado allá en Jerusalén, Após Cristo ser rejeitado lá em Jerusalém, capítulo 21 de San Mateo dice: nos diz versos del 42 o capítulo en 21 de São Mateus, a partir do versículo 42. leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, Jesus disse-lhes: nunca lestes nas Escrituras el Señor a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, nuestros ojos. e pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será quebrantado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra é Cristo, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores, os líderes religiosos daquele tempo, rejeitaram. E quem cair sobre esta pedra, compungido por haver pecado contra Deus, e cair sobre esta pedra, arrependido dos seus pecados, reconhecendo Cristo como Salvador, será quebrantado de coração e, consequentemente, será salvo. Mas sobre quem a pedra cair, lhe despedaçará. No capítulo 2 do livro de Daniel, desde o versículo 30 a 45, a pedra cairá sobre os pés de ferro e de barro do reino dos gentios e o despedaçará, o esmiuçará. E aqui o que diz foi que sobre quem esta pedra cair, será despedaçado. E Cristo, em sua segunda vinda, despedaçará o reino do anticristo, o reino dos gentios, que estará nos pés de ferro e de barro. Mas quem caia rendido aos pés de Cristo, recebendo-o como Salvador, quebrantado de coração, obterá o perdão dos seus pecados. Cristo o limpará de todo pecado com seu sangue. Será batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo receberá e o batizará com Espírito Santo e fogo. Produzirá o novo nascimento na pessoa e, consequentemente, nascerá no reino de Deus, porque o reino foi dado a um povo que produza os frutos do reino. Por isso, os filhos do reino, representados no trigo, começaram lá. Começou com judeus e continuou com os gentios nas diferentes eras da igreja, na Ásia Menor, na Europa, na América do Norte, na América Latina, e daí se estendeu a muitos países em cada era. De cada era se estendeu aos diferentes países, e milhões de seres humanos estiveram entrando no reino de Deus
que foi dado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Cristo dizia: não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou ao vosso Pai dar-vos o reino. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, as pedras vivas que formam o templo espiritual de Cristo. Recordem o que São Paulo disse: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como indivíduos, os crentes em Cristo são templo de Deus, assim como Cristo é o templo humano de Deus, onde Deus habitou, habita e habitará em toda a sua plenitude. Recordem que quando ele esteve falando ali frente ao templo, no capítulo 2 de São João, do versículo 17 em diante, ele disse: derrubai este templo, em 3 dias eu levantarei. Eles pensaram que estivesse falando do templo que estava frente a eles, porém ele estava falando do seu corpo físico, que é templo de Deus. No dia em que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele e habitou nele. E Deus se manifestou nele e através dele em toda a sua plenitude. Por isso, depois, no capítulo 4 de São Lucas, do versículo 11 em diante, Cristo pôde dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a dizer as coisas para as quais tinha sido ungido, para pregar o ano da boa vontade do Senhor. E quando lhe correspondeu ler a outra parte que dizia: e o dia da vingança do nosso Deus, não leu. Aí se deteve e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Até ali estava se cumprindo esta escritura. Porém, o que mais dizia: e o dia da vingança do nosso Deus, essa profecia é para ser cumprida na segunda vinda de Cristo, quando ele virá para julgar, para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. E, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo-o e recebendo-o, porque ele virá por sua igreja. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 20 e 21, falando sobre a vinda do Senhor para o último dia, à sua igreja, ele disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Para que será a vinda de Cristo à sua igreja no último dia? Para transformar os nossos corpos físicos em corpos eternos, imortais e jovens para toda a eternidade. Ele transformará o nosso corpo nas suas células, de células temporárias, mortais e corruptíveis, em células imortais, incorruptíveis, eternas e glorificadas, como o corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Ele é o meu Salvador. É a esse a quem eu adoro, a quem eu sirvo. Esse é o anjo do pacto que se fez carne e habitou entre os seres humanos e, estando em carne humana, visitou Israel. E todos viam a um homem
mas não sabiam que esse era Deus vestido de um corpo humano chamado Jesus. Era Emanuel, que traduzido é Deus conosco, de acordo ao capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Também São Mateus, onde nos diz que Manuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, como nos diz no capítulo 1 de São Mateus, 22 al 23, 22, capítulo 1, desde o versículo 20 en adelante, 20 em diante, en esto, José, onde nos diz que José, su esposa pensando nisto, María estaba embarazada. Dice, pensando en esto, pois del Señor le apareció sua esposa Maria estava grávida, e disse, e ele, José, pensando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor lhe dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, o que significa é Deus conosco. E isto se cumpriu em Jesus há 2000 anos atrás. Deus visitando o seu povo num templo humano, num corpo humano chamado Jesus, no qual veio o nome de Deus, o nome do Pai, para a redenção, para a salvação. E em hebraico é Yeshua. Porém vejam o nome de Deus em Jesus, o qual disse, eu vim no nome do meu Pai. E é tão poderoso que até traduzido em outros idiomas é efetivo. Mesmo traduzido ao idioma mandarim, que é chinês, é efetivo. Assim que não importa em qual idioma as pessoas o tenham em suas Bíblias, é efetivo. Porque en todos los idiomas lo que significa es Salvador o Redentor. Quem sabe nem todos os nomes das pessoas funcionem em outros idiomas. Porém, o nome de Jesus funciona em todos os idiomas na terra. E mesmo no céu também, porque em todos os idiomas, o que significa é Salvador, Redentor. E quando ele disse, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, isso está no Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Se foi misterioso o nome de Deus para a salvação, para a redenção na primeira vinda de Cristo, mais misterioso será o nome de Deus
para a reclamação na segunda vinda do Senhor. Porém, isso vamos deixar quietinho por este momento. Porém, não haverá contradição no nome que foi dado a Moisés como o nome de Deus, que é Eu Sou, e YH, WH. Não haverá contradição desse nome com o nome Jesus e o novo nome do Senhor. Porém, vamos deixar isso quietinho, porque isso será aberto quando seja aberto o sétimo selo para a igreja. E depois, o povo hebreu o verá vindo com um nome novo. Porque não o reconheceu com o nome Jesus ou Yeshua, mas o reconhecerá com um novo nome. Porém, esse é um mistério que será aberto sob a abertura do sétimo selo, do capítulo 8 do Apocalipse, do versículo 1 em diante. Por isso, no capítulo 19 do Apocalipse, nos diz que tem um novo que ninguém conhece senão ele próprio, o qual é o Verbo de Deus, ou seja, que será a vinda de Cristo, a vinda do Verbo no último dia com um nome novo. Mas isso sendo um mistério que ainda não deve ser conhecido pelo cristianismo e pelo povo hebreu, vamos deixá-lo quietinho até que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. E quando estiver plenamente manifestada a terceira etapa no cumprimento da visão da tenda, aí os trovões estarão emitindo as suas vozes. E o que contém nas vozes de Cristo, o leão da tribo de Judá, quando estiver clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes, este é o mistério do sétimo selo, o mistério de sua segunda vinda. Na primeira vinda de Cristo, não o receberam em Israel. Na segunda vinda o receberão, ou seja, que teriam de esperar 2000 anos para receberem o Messias, o anjo do pacto, o anjo de Deus, que deu a lei e os 10 mandamentos e os estatutos a Moisés para Israel. Porém, tudo estava no programa divino. Jesus tinha que vir e morrer na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, para que o reino do Messias fosse um reino com vida eterna. Se ele aceitasse o reino naquele tempo, estaria aceitando o reino dos gentios que estava na etapa das pernas de ferro, que era o Império Romano. Se ele aceitasse o reino quando o diabo lhe ofereceu, estaria aceitando o reino romano, o Império Romano, que estava na etapa dos Césares. E ele seria o César para aquele tempo, desde que o aceitasse até que tomasse o trono do reino ou Império Romano dos Césares. Vejam bem o que Cristo rejeitou: o reino dos gentios. Lembrem-se de que ele próprio disse em São João: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, que não era um reino terreno, não era um reino romano, não era um reino
para as pernas de ferro, para se colocar como o César romano daquele tempo. O reino do Messias esteve na fase espiritual, mas em breve estará na sua fase ou esfera física, no reino milenar de Cristo, quando todos os crentes em Cristo, assim como são reis, sacerdotes e juízes, no campo espiritual também o serão no campo físico, como membros do gabinete do reino do Messias. A Escritura diz que os santos julgarão o mundo, portanto, também são juízes, membros do poder judiciário, do qual Cristo é o juiz supremo. Segundo a ordem de Melquisedeque, o juiz supremo, a quem Deus colocou por juiz dos vivos e dos mortos. E desse poder judiciário, eu faço parte. Quem mais? Cada um de vocês também. É uma ordem celestial. É uma ordem do reino de Deus que será estabelecida na terra, no reino milenar do Messias. E Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Cristo também é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do céu, da ordem celestial do reino de Deus. Se ele fosse da ordem de Arão, não poderia nem ser sacerdote, porque ele não veio da ordem de Arão, mas é da ordem celestial que estava na ordem terrena de Arão. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, era um tipo e figura do Novo Pacto. E as coisas que o Pacto Antigo continha eram tipo e figura das coisas que o Novo Pacto contém. Temos um sumo sacerdote no céu, no templo celestial, no trono de intercessão, intercedendo por nós com o seu sangue e nos mantendo limpos de todo pecado. Em todo momento que faltamos em alguma coisa e confessamos a Cristo, Ele nos limpa de todo pecado e assim nos mantém limpos diante de Deus de todo pecado e sem mancha e sem rugas ante a presença de Deus. E isso está representado no lava-pés. E Ele, ao nos ter redimido, isso está representado no sacrifício do Cordeiro Pascual, que o povo hebreu, por meio de cada pai de família, sacrificou na véspera da Páscoa, lá no Egito, cujo sangue do Cordeiro Pascual foi colocado nos batentes e portais da casa de cada família, para que a morte não entrasse, para que o anjo da morte não entrasse nessa casa, porque se entrasse, mataria o primogênito ou os primogênitos que estivessem nesse lar. E disse primogênito
o filho maior da família. E disse os primogênitos, porque se o pai da família também fosse primogênito, teria de morrer. Por isso, tinham que ter o cordeiro pascual assado dentro de casa, sendo comido, e o sangue aplicado nos batentes da porta desse lar. E por isso, na Santa Ceia, no pão, representamos o corpo de Cristo que foi crucificado por nós. No pão e no vinho, representamos o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Com esse sacrifício, Ele libertou os primogênitos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Ele os livrou de quê? Da morte espiritual. Os livrou da segunda morte, que é o inferno, e os livrou de todo perigo. Porém, sempre tem que se manter onde está o sangue, que está na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você, como casa de Deus, como templo de Deus, com o sangue de Cristo aplicado no seu coração, para que assim a morte espiritual não entre em você e, consequentemente, a segunda morte não tenha poder sobre você, e você possa viver eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo, onde Ele governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E nós estaremos com Cristo como reis, porque de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conforme as palavras de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 39. Esses são os que estarão esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos. Essa manifestação, onde Cristo transformará o nosso corpo mortal e o fará igual ao corpo glorificado que Ele tem. E isso será a redenção do corpo, a adoção, que está prometida para todos os crentes em Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 14 ao 39, bem como no capítulo 4 de Efésios, capítulo 30, onde disse: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, ou seja, o dia da nossa transformação, da redenção do nosso corpo, que está prometida para os crentes em Cristo. Isso é o que está prometido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58, onde nos diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda em corrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos. Isto é, nem todos morreremos, porque haverá um grupo de crentes em Cristo que estará vivo para a segunda vinda de Cristo, e não terá de morrer, senão que será transformado na sua segunda vinda. Porém, os que morreram, os crentes em Cristo, serão ressuscitados em corpos eternos e glorificados, se reunirão conosco para estarmos aqui uma temporada na terra, de 30 a 40 dias, em corpos eternos e glorificados, assim como Cristo esteve ressuscitado em corpo glorificado, por 40 dias aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, não menos de um dia na semana, nos domingos, e depois subiu ao céu, depois de 40 dias de ter ressuscitado. Portanto, os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, estarão conosco, com os que estivermos vivos, e que estarão transformados também.
Eles estarão aqui por uma temporada, talvez de 30 a 40 dias. E depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples como Paulo expôs na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 ao 21. E na leitura que lhes dei de Filipenses, capítulo 3, versos 20 ao 21. Sabemos para que a segunda vinda de Cristo. Sabemos por que estamos esperando-o. Porque ele prometeu voltar para transformar o nosso corpo e ressuscitar os mortos crentes nele, os quais virão com ele na segunda vinda, porque ele passará pelo paraíso. Atualmente, ele está na sétima dimensão. Isso por aproximadamente 2000 anos, fazendo intercessão como sumo sacerdote. Aqueles que partiram, os crentes em Cristo que estão na sexta dimensão, estão esperando pela vinda do Senhor no paraíso. Assim como quando ele morreu, depois de ir ao inferno, ele passou ao paraíso daquele tempo, onde estavam Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas e os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E no dia da ressurreição, no domingo pela manhã bem cedo, ressuscitou. E com ele, os santos que tinham adormecido, que haviam morrido fisicamente. Isso está no capítulo 27 de São Mateus, versículo 50 e daí em diante. E apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. E quando Cristo subiu ao céu, subiram com ele os santos do Antigo Testamento. Então notem que eles estiveram aparecendo aos familiares dos santos do Antigo Testamento. E isso mostra que os santos do Novo Testamento aparecerão também aos crentes em Cristo deste tempo final e, sobretudo, aos seus familiares. Portanto, se alguma pessoa crente em Cristo tenha um familiar que partiu, seja pai, mãe, irmão ou irmã, ou algum familiar próximo, quando ele regresse, mesmo que fosse um ancião ou uma anciã, quando regressar, você não verá um ancião ou uma anciã, senão que verá uma pessoa jovem que estará aparentando entre 18 a 21 anos de idade. Assim será como ressuscitarão na segunda vinda de Cristo os santos do Novo Testamento, do Novo Pacto. E os que vivamos seremos transformados quando nós os vermos. E então poderemos dizer: eu tenho juventude eterna. Em alma, em espírito e corpo. Ou seja, a redenção integral para os crentes em Cristo. Já temos vida eterna em nossa alma, vida eterna no nosso espírito, e nos falta a vida eterna física, que Ele também nos dará. A mais difícil era a vida eterna para a alma, e como isso é o mais importante, logo Ele terá de dar aos crentes nele um corpo eterno espiritual. E depois um corpo eterno físico também. Com o novo nascimento, dará um corpo eterno espiritual, e com a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, lhes dará um corpo físico eterno e jovem para toda a eternidade. E será um corpo perfeito. E sabem que corpo será? O que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para dar a todos os seus filhos e filhas que Ele teria e que enviaria para nascer nessa terra. Ou seja, não se preocupe de como será o corpo que Deus pensou e desenhou para mim, e o que
é de você, conforme a como ele desenhou para cada um de vocês. Quando se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos do Apocalipse capítulo 5, do versículo em diante, o abrirá no céu, fará sua obra de reclamação. Virá com esse livrinho aberto na sua mão, no capítulo 10 do Apocalipse, onde nos mostra que o anjo forte descendo do céu é Cristo com o livro aberto em sua mão, na sua mão direita, clamando, com o arco-íris em volta da sua cabeça, clamando como um leão ruge. Por que clamando como um leão quando ruge? É porque quando ele pega o livro no Apocalipse 5, o ancião disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, que prevaleceu e venceu para tomar o livro e desatar seus selos. Assim, o viu e explicou, o revelou. O ancião disse a João que não chorasse, que já havia chegado o leão da tribo de Judá, que é Cristo nosso Salvador. Quando João olhou, viu um cordeiro ensanguentado, porque ele é o mesmo Cristo, o que havia morrido por nós, e estava fazendo intercessão no céu, no templo celestial, e sai do trono do Pai, e o trono do Pai se converte no trono de juízo. Era trono de misericórdia e se converte no trono de juízo, quando Cristo se converte no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele também é a estrela resplandecente da manhã, ou seja, o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É importante conhecermos estes símbolos apocalípticos, os quais também se encontram no livro do profeta Daniel, no livro do profeta Zacarias, no livro de Jeremias e também de Ezequiel, e também em outros livros bíblicos dessa Bíblia. Tudo isso está representado em símbolos, tipos e figuras no Antigo Testamento e também depois no livro do Apocalipse. O Evangelho não poderá ir até os judeus até que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é deles está seguro. Nós temos que trabalhar para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja completada. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Estas são as palavras de Cristo, que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar a essas palavras de Cristo. É assim. Cristo disse: minhas palavras, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, como ele disse, é assim. E foi ele que Deus colocou como juiz dos vivos e dos mortos. Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante, tanto no céu como na terra. Porque ele é o anjo do pacto. É quem estabeleceu o pacto com o povo hebreu, lá no Monte Sinai. E o revelou através do profeta Moisés. Depois, veio em carne humana há 2000 anos atrás, foi chamado Jesus para estabelecer um novo pacto. Por isso, tomando a última ceia com seus discípulos,
deu graças ao Pai, partiu o pão e os deu aos discípulos e disse-lhes: tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida, tomando o cálice e dando graças ao Pai, disse: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui nos falou do novo pacto, que estava prometido no capítulo 31 de Jeremias, versículos 31 ao 36. Dentro do novo pacto é que os crentes em Cristo estão. Por isso, o que foi representado no pacto antigo, no Antigo Testamento, se torna uma realidade no novo pacto, no Novo Testamento. E a circuncisão é aqui no coração. O Espírito Santo circuncida o nosso coração quando nos batiza com o Espírito Santo e fogo. E quando o Evangelho voltará aos judeus, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo tenha sido completada, foi disto que o reverendo Lambrana falou numa ocasião, quando pregou a respeito das 7 etapas ou eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 14 desta versão em espanhol, ele nos disse: era tempo para que Deus, o Messias, voltasse e levasse a sua noiva. Então se apresentaria, se daria a conhecer a Israel. Assim que vemos a Deus vindo novamente para tomar uma relação humana com o homem, como filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e como noivo da noiva gentia. Não são 2 deuses, senão simplesmente um só Deus, se manifestando nos seus poderosos ofícios e títulos tríplices. E na página 30, desse mesmo livro das eras, em espanhol, no parágrafo número 100, ele disse: e quando o Evangelho voltará aos judeus, quando haja se completada a dispensação dos gentios, o Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Ó, se tão somente pudesse lhes dizer o que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que sucederá e recorrerá até o Apocalipse capítulo 11. E aquelas 2 testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Como o Evangelho voltará aos judeus? Por meio das 2 oliveiras do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14, e do capítulo 4 de Zacarias, do versículo 11 ao 14. Não será que alguma denominação, ou alguma igreja, ou algum grupo de pessoas, ou alguma pessoa diga: eu vou levar o Evangelho aos judeus? Deus não apoiará isso. Terá de ser por meio dos ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados para que Israel possa crer, porque Israel somente crê nos seus profetas, porque a palavra de Deus vem somente aos profetas, como nos diz no capítulo 3 de Amós, versículo 7, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos profetas seus servos. E este segredo de como o Evangelho voltará aos judeus, vejam,
dice, y aquellos dos testigos, voltará por meio dos ministérios Moisés y Elías, de Moisés e Elias, disse. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos, preparados, tudo está em ordem. Da mesma forma como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus. E o rapto sucederá. Como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, e isto foi São Pedro levando o evangelho por ordem divina, a um oficial romano do exército, lá na casa de Cornélio, onde ele foi enviado, e a quem o anjo havia aparecido e havia dito que viria um varão, o qual se chamava Pedro, e que lhe diria o que teria de fazer. São Paulo foi enviado aos gentios para levar o evangelho aos gentios, na Ásia Menor e nas demais nações que receberiam o evangelho lá pela Ásia Menor. E assim, o evangelho passou dos judeus aos gentios. Mas no tempo final, quando seja completada a igreja do Senhor Jesus Cristo, o evangelho terá de regressar aos judeus. Porque o evangelho começou a ser pregado entre os judeus. E a igreja nasceu com os judeus no dia de Pentecostes, os quais eram seguidores de Cristo. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo voltará ao princípio. E não explicaremos muito sobre isso, mas depois da sétima etapa da igreja, que se cumpriu na América do Norte, representada na igreja de Laodiceia, do capítulo 3 do Apocalipse, luego de esa etapa, donde su mensajero fue el reverendo William Branham, e o seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E assim como o mensageiro de cada etapa da igreja, das suas 7 etapas, foi colocado no território onde essa etapa seria realizada, e daí se estenderia a outras nações. Assim, São Paulo, ele foi o primeiro dos mensageiros das 7 eras da igreja. E o seu território esteve na Ásia Menor. Em seguida, houve 5 mensageiros para as 5 etapas seguintes da igreja, as quais se cumpriram na Europa. E depois, para a 7ª era da igreja entre os gentios, que seria na América do Norte, também houve um mensageiro, o reverendo William Branham, do qual a Bíblia dá testemunho, a igreja do Senhor Jesus Cristo dá testemunho. E eu também dou testemunho de que ele foi o Elias que tinha de vir para precursar a segunda vinda de Cristo, conforme o capítulo 4 de Malaquias, do versículo 4 até o 6. Mas Elias regressará novamente, ou seja, o ministério de Elias regressará em outro homem e regressará à terra para levar o evangelho aos judeus. E se ele o levará dentre os gentios aos judeus, então aparecerá primeiramente entre os gentios. E também o ministério de Moisés aparecerá para levar o evangelho das boas novas de salvação, para dá-las a conhecer a todos os seres humanos. E quando Israel veja o Senhor vindo por sua igreja, ele dirá: este é o que nós estamos esperando. E essa é a forma em que o evangelho regressará aos judeus.
Observem bem. Él aparecerá, O Messias el Mesías, aparecerá como José, o José, representado em José, tenía la bendición, o qual tinha a bênção la cual fue da hablada primogenitura, por Jacob cuando bendijo a qual foi falada por Jacó, a Efraín, quando ele abençoou Efraim e Manassés, hijos de José. os filhos de José. La bendición de la primogenitura corresponde a José. A bênção da primogenitura corresponde a José. De la primogenitura y por consiguiente corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, que es nuestro José. E, La iglesia consequentemente, dada también a bênção da primogenitura corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso José. al rechazarla, E a igreja está também representada em Efraim. A bênção que vinha para os judeus, los gentiles, ao rejeitá-la, passou dos judeus à igreja do Senhor Jesus Cristo, la que tiene la bendición, aos gentios. E, consequentemente, a igreja é a que tem a bênção da primogenitura. E, consequentemente, primogenitura tiene as bênçãos do céu e da terra. A bênção da primogenitura tem uma dupla bênção. de la primogenitura en aquel tiempo. A bênção da primogenitura daquele tempo estava Las tribus del norte. nas tribos do norte. Por eso es necesario Por isso é que é necessário el norte, que as tribos do norte, perdidos de Israel, as 10 tribos perdidas de Israel, parezcan apareçam a las dos tribus, e unam-se Judá, às duas tribos, de Benjamín, as tribos de Judá e de Benjamim, el establecimiento para o estabelecimento en la tierra, do reino do Messias na terra, con para o qual, trompeta, com a grande voz de trombeta, 27, conforme o capítulo 27 de Isaías, versículo 13, Dios las llamará. Deus as chamará. Tocarán Essa trombeta tocará, los dos olivos, soará, Moisés y Elías, e as duas oliveiras, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia, estarão chamando e juntando aos escolhidos de Deus, dentre o povo hebreu, 144 que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada de cada tribo. y así es E será assim será que se cumprirá capítulo 7, o capítulo 7 do Apocalipse, el ángel que viene con el sello, onde o anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo, chamará e ajuntará 24.000 os 144 mil hebreus, 12 mil cada tribu, de cada tribo. van a aparecer Também aparecerão insensatos, as virgens insensatas por la que terão de passar pela grande tribulação. ese mensajero E esse mensageiro, a los escogidos que chamará e ajuntará os escolhidos do povo hebreu, que ver con las também terá de ver com as virgens insensatas que terão de passar pela grande tribulação. Apocalipsis capítulo 14 No capítulo 14 do Apocalipse, nos mostra sobre el monte de Sion ya a 140 os 144 mil sellados con el sello del Dios vivo y con el sobre o monte de Sião, selados com o selo do Deus vivo en su frente e com o nome y el nombre do Pai Celestial. del Cordero. Em suas frontes estará também o nome do Cordeiro. E no capítulo 15 do Apocalipse, Con el também eles aparecem Moisés, com o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. grande Ou seja, está por suceder algo grande está por acontecer neste tempo final el pueblo hebreo com o povo y hebreu con el cristianismo e com o también. cristianismo também. Bendiciones para la iglesia del São Señor bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, y bendiciones bênçãos do céu e da terra, e também bênçãos para o povo hebreu. para el día posterior es que Cristo resucitará Será para o último dia que Cristo ressuscitará de las palabras de aos mortos crentes nele, conforme as palavras do próprio Cristo, no capítulo 6 de São João, donde nos dice nos versículos 39 a 40, onde ele disse:
estamos esperando la resurrección de los E nós muertos, estamos esperando a ressurreição dos mortos que es una promesa e a transformação dos vivos, porque esta é uma promessa de Deus y los apóstoles e que también. Cristo a confirmou, Por siguiente, el Espíritu Santo, e depois também os porque apóstolos. el Espíritu Santo fue Consequentemente, o Espírito recordar Santo todas las cosas que Cristo dijo, tem confirmado isso, hacer las cosas porque o Espírito Santo foi enviado para nos lembrar de todas as coisas que Cristo falou e para nos dar a conhecer as coisas que hão de que han vir. de suceder. E ele vem dando testemunho de Cristo, 6, vem dando testemunho da verdade. en adelante de San Juan dice, Ele y esta es la voluntad del Padre, nos ensinará todas as coisas que hão de suceder. que me diera no E no capítulo 6, versículos 39 a 40, ele disse: que lo resucite, E a vontade do Pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. tenga Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. son palabras de Cristo, Estas são palavras de Cristo. palabras que nos São palavras que la fe al nos nivel más alto elevam a fé y les ao nível mais alto e a nossa esperança. en el capítulo 11 de San Juan. No capítulo 11 de São João também, quando Cristo estava conversando com Marta, irmã de Lázaro, ya llevaba 4 días de estar sepultado, de haber muerto. e Lázaro, depois de estar por 4 dias morto, já sepultado, Verso 23 en adelante dice, Jesús le dijo, no capítulo 11, São João, a partir do versículo 23, yo sé que resucitará en la Jesus disse a Marta: teu irmão há de ressuscitar. Ella sabía Ela lhe disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. para los seres humanos Ela sabia que a ressurreição será para o último dia. E o último dia, diante de Deus, para os seres humanos, são 1000 anos. le dijo Jesús, O 7º milênio de Adão yo soy la resurrección. até aqui. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Y todo aquel que vive y cree E en todo aquele que mí, vive no e morirá crê em mim, eternamente. ¿Crees esto? jamais morrerá. Crês tu nisto? Sí, Señor. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, El Hijo de o Dios, Filho de que Deus, ha venido al mundo. que havia de vir ao mundo. Lo creemos. E nós também cremos nisso. Esta é a esperança da ressurreição, em corpos eternos e glorificados, para os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo, é para os crentes em Cristo, pois eles são os que creem em Cristo como seu Salvador, como o Filho de Deus, creem na sua primeira vinda e, consequentemente, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Também creem na sua ressurreição, creem na sua segunda vinda, com os mortos crentes nele, para ressuscitá-los e também para transformar os que estiverem vivos. E são para essas pessoas crentes em Cristo, nascidas de novo, que esta promessa será cumprida. Por isso, eu estou esperando a segunda vinda de Cristo com seus santos que partiram, os quais serão ressuscitados em corpos eternos, para vê-los e ver a Jesus, e ser transformado conforme ao que foi prometido. Então, terei meu corpo eterno, jovem, imortal, como o que ele tem. E este corpo está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Isso será a redenção do corpo, dos filhos e filhas de Deus, com vida eterna. Os santos julgarão o mundo, como disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Porque os santos são os crentes em Cristo e, consequentemente, são juízes do poder judiciário do reino de Cristo. Também são sacerdotes do poder
religioso, del poder do poder espiritual de Cristo, do reino de Cristo. son reyes Também reis celestiales do reino celestial establecidos en la que tierra, será estabelecido na terra. y por consiguiente Portanto, herederos de Dios, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Jesus, o nosso Senhor. el evangelio O Evangelho regresará, regressará aos judeus. volverán a tener una etapa judía Os judeus voltarão a ter uma etapa del judia, cristianismo, como la tuvieron en los días de los apóstoles. do cristianismo, assim como a tiveram nos dias dos apóstolos. De piedra angular, E isso corresponderá del à etapa da era da pedra angular, evangelio do último dia, a los judíos. de onde o Evangelho regressará aos En judeus. el cuerpo místico de Cristo del día posterior, en la edad No de corpo piedra místico de Cristo do último dia, angular, habrá na era de pedra angular, haverá descendientes hebreos muitos descendentes hebreus que saben, que nem sequer sabem sabrán que ou tienen nem saberão sangre judía, que tem sangue pero judeu. lo importante es Mas o mais importante en Cristo. é que sejam crentes em Cristo, o nosso Salvador. Eso es lo que nos da E é isso que nos dá vida eterna. a vida eterna. Hay muchos Há muitos hebreos en el mundo entero descendentes que hebreus son creyentes en Cristo y por consiguiente no mundo inteiro, porém, vida eterna. que não são crentes em Cristo e, por conseguinte, não têm a vida eterna. Al reino de Portanto, los cielos, reino o de mais importante lo que dijo Cristo a Nicodemo. para entrar no reino de Deus, De cierto te digo, no reino dos céus ou no reino de Cristo, de nuevo no puede é o que ver Cristo disse para Nicodemos: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo literales o não físicos. pode ver o reino de Deus, ou seja, ¿Cómo puede ser não fe pode que el entendê-lo. hombre ya siendo viejo Nicodemos pensou em termos literais ou termos físicos e disse: como pode se fazer isso? de cierto te digo, Pode um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Cristo lhe disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. también Essa é a forma de se entrar no reino de Deus. versos E também, 6, y en San Juan capítulo 14 verso isso está no capítulo 3 de São João, versículos 1 ao 6. el camino Do versículo 1 ao 6. E no capítulo 14 de São João, Padre, versículo 6, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. otra forma en que vuestras oraciones puedan llegar a Não há outra forma em que você possa chegar a Deus. Não há outra maneira de que sua oração possa chegar a Deus, decía todo lo a menos que seja en mi nombre. através de Cristo. Por isso, São Paulo dizia, e também Cristo: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. De palabras, E São Paulo também dizia: tudo que fizerdes, quer seja por palavras ou por obras, fazei tudo no nome de Jesus Cristo, porque ese es no el nome do nombre Senhor Jesus Cristo, porque pidamos, esse é o único nome y él no qual Cristo disse para pedirmos e que Ele nos dará. también Assim também, dice la Escritura, a Escritura nos diz: no recibís porque pedi e não recebeis, porque pedis mal. pide mal. Hay que pedir bien Tem que se pedir bem. y por consiguiente Portanto, uma das coisas es en qué nombre Cristo enseñó que tem de se estar pidamos. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, e bem yo lo haré. Esa es la promesa é de Cristo. em qual nome Cristo ensinou que nós peçamos. Pide en el nombre del Tudo Señor que de Cristo, pedirdes ao Pai no meu nome, está pidiendo eu o farei. conforme Essa é a promessa de Cristo. Portanto, enseñó, y aquele eso que pede no nome do Senhor Jesus Cristo está pedindo conforme ao que Cristo nos ensinou. Isso não falhará. envió tiene, E Cristo disse: será jamás. minhas palavras são espírito e são vida. E disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna Pero y palabras, e não perecerá jamais. o sea, Também nos disse: se cumplirán. os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, isso se cumprirá assim. Regresar los judíos, por mientras O Evangelho voltará aos judeus, porém, enquanto autoridad estiver entre os gentios, a Cristo como Salvador, ser bautizado
Ainda há oportunidade para as pessoas receberem Cristo como seu Salvador, serem batizadas na água no seu nome, Cristo batizá-las com o Espírito Santo e fogo e produzir nelas o novo nascimento, para o qual, se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, poderá fazer isso nesses momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E para isso você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. As crianças também, a partir dos 10 anos, podem chegar aí na frente para que venham aos pés de Cristo e o recebam como seu Salvador. Nas demais nações, países também, nas demais cidades ou lugares onde estiverem. E assim receberão Cristo. Podem recebê-lo, podem chegar até aí na frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Buscai ao Senhor enquanto pode ser achado. Assim a Escritura nos diz. E enquanto Cristo estiver como sumo sacerdote no céu, há oportunidade para se obter a salvação e a vida eterna. Há oportunidade para receber Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso, se oferece a oportunidade a cada pessoa para que receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. A maior decisão que uma pessoa pode fazer é aceitar Cristo como Salvador, pois de todas as decisões importantes que faz o ser humano na sua vida, há somente uma que o coloca na vida eterna, e essa é a decisão de receber Cristo como único e suficiente Salvador. Quando São Paulo esteve no cárcere e cantava, houve um terremoto à meia-noite, quando as portas do cárcere se abriram, e então o carcereiro pensou que os presos haviam fugido. Então sacou a espada para se matar. São Paulo gritou e lhe disse: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então ele foi, prostrou-se ante São Paulo e Silas, os quais cantavam hinos. E ele perguntou: o que farei para ser salvo? Ou seja, os hinos que cantavam continham a mensagem de salvação. São Paulo lhe disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Ou seja, a salvação é o maior que uma pessoa pode receber. E somente pode recebê-la através de Cristo, porque é o nosso Salvador e foi Ele o único que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Ele é o único que levou os nossos pecados, pelo qual se tornou mortal e pagou pelos nossos pecados. E o que você e eu tínhamos que sofrer, Cristo sofreu na cruz do Calvário. Naqueles dias a humanidade tinha de morrer por causa dos seus pecados. Era um ciclo divino parecido ao tempo de Noé, quando Deus decretou a morte dos seres humanos que estavam vivos. Porém, Noé achou graça diante de Deus e Deus lhe mostrou a via de escapar, a via de escape. Construiu uma arca para escapar. É que Noé oferecia o sacrifício a Deus pelo seu pecado. Nos dias de Ló, que são os mesmos dias de Abraão, também chegou o tempo para a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas pelos seus pecados. Porém,
para que sacaran a Porém, y su familia de Sodoma y destruyeran Abraão Sodoma orou y Gomorra. por Ló e sua família para que Deus tivesse misericórdia deles. E Deus enviou 2 anjos, Dios Gabriel e Miguel, até Sodoma, allá, para que tirasse Ló e sua família y ahora está e assim destruísse a Sodoma e Gomorra similar e as cidades vizinhas. E depois também Deus desceu até lá. al tiempo de Lot. E agora nós estamos vivendo num tempo paralelo, similar ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. E o próprio Cristo disse que Cantaban a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, quando comiam, bebiam, plantavam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E não conheceram até que o dilúvio veio 24, e destruiu a todos. versos 34 al 39. São Mateus capítulo 24, versículos 34 ao 39. También nos dice Também em São Lucas nos diz, como foi nos dias de Noé los días e como foi nos dias de Ló. de Noé como fue en los días de Lot. São Lucas capítulo 17. 17. Así será la Assim venida. também será a vinda do Filho do Homem. Y también dice que será E nos disse também que será pago que está como o relâmpago que sai do Oriente, Medio Oriente, la tierra do Oriente Médio, y se muestra da terra de Israel, en la monte, e se mostra, se revela onde? el occidente No Ocidente. O Ocidente é o continente americano. americano. Por lo tanto, habrá una manifestación grande, Portanto, haverá uma grande manifestação do Filho do Homem. manifestación grande que el reverendo William Branham, en donde el Hijo del Hombre Chamemos de uma grande manifestação ustedes han visto en parte, será visto no reverendo William Branham, onde o Filho do Homem se manifestou. E ele disse, o que vocês viram em parte será visto em toda a sua plenitude. Ou seja, que ele anuncia uma manifestação grandiosa do Filho do Homem para o último dia. Porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo. E estava anunciando uma manifestação plena do Filho do Homem. Estava anunciando uma plena manifestação da vinda do Senhor. Vamos estar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. O mais importante, o que é? A vida. No hay nada más importante que la vida. Não há nada mais importante do que a vida. E sem vida, Del trabajo, de la riqueza, não tem valor no o tiene trabalho, valor, porque si no tiene as vida, no riquezas puede disfrutar. e as profissões. Por lo tanto, lo más importante Porque es la se vida. não há vida, não se pode desfrutar disso. Portanto, o mais importante é a vida. E se a vida temporária é tão importante, Cuanto más muito mais é a vida eterna. temporal es un tiempo A vida temporária que Dios nos ha dado. é um tempo que Deus nos deu Hagamos contacto con para la vida fazermos eterna, contato com a vida eterna, suficiente Salvador. recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é a vida eterna. Por lo tanto, es Portanto, un tiempo para que lo aprovechemos Este é um tempo para que o aproveitemos, para obtener el nuevo nacimiento. para obtermos o novo nascimento por meio de Cristo, nosso Salvador. Porque con el nacimiento Porque que com o nascimento que nós obtivemos através dos nossos pais terrenos, lo que obtuvimos fue o que nós tivemos foi uma vida temporária, un cuerpo, com um corpo humano temporário. pero tenemos Mas nós temos a oportunidade de obtener el nuevo nacimiento por medio de de, estando vivos nesses corpos, obtermos o novo nascimento por meio de Cristo, para entrarmos no reino de Deus que é eterno. vida eterna E os que entram no reino de Deus, con Cristo, que é eterno, recebem a vida eterna também, para que vivam com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. eterna es lo más importante. De modo que a vida eterna é o mais importante para o ser humano. Não existe nada mais importante. Fue que Cristo dijo, Foi por isso que Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. las demás cosas As demais coisas serão acrescentadas. se busca el reino de Dios, Se busca o reino de Deus, se requiere nacer en el reino de e Dios, para o qual se requer nascer no reino de Deus, nascer de novo para entrar no reino de Deus. E para isso se busca o reino de Deus.
E para quê? que la predicación del Evangelio, hacer la fe de Cristo en nuestra alma, Para entrar nele e receber Cristo como Salvador, somos bautizados por meio da pregação do Evangelho. Cristo nos bautiza con E a fé de Cristo nasce em nossa alma, o recebemos como nosso Salvador, somos batizados na água no seu nome, e Cristo nos batiza com o Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento em nós. Nascemos no reino de Deus e assim é como entramos no reino de Deus. Vamos orar pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador, com os nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui em Cali, Colômbia, e em diferentes lugares da Colômbia, em diferentes lugares de toda a América Latina, no Caribe, América do Norte e outras nações. Senhor, Pai Celestial, eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E agora repito comigo essa oração. Todos que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome, debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Porque não existe outro nome dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos pecados de todo ser humano. Dou testemunho da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, eu quero viver eternamente. Faça da salvação que ganhastes para mim, na cruz do Calvário, uma realidade. E eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês me dirão, eu ouvi a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Vocês me dirão, eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasceu na minha alma, eu criei e já dei testemunho público da minha fé em Cristo, recebendo como o meu único e suficiente Salvador. E agora eu quero cumprir também o que Cristo disse. Quem crer e for batizado, e falta-me ser batizado na água no seu nome, quando pode me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento de Cristo, o qual disse, quem crer e for batizado será salvo. Até mesmo Cristo foi
até onde João estava batizando lá no Rio Jordão, para ser batizado por João. E João lhe disse: eu é que tenho de ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então João o batizou. E quando Jesus subiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba e pousou sobre ele e permaneceu sobre Jesus. E este era o sinal que foi dado a João, de que quando visse o Espírito Santo descer em forma de uma pomba sobre o ungido, o Messias, quando visse, esse seria o Messias. E João disse: eu vi o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele, este é quem viria depois de mim. E era seu primo, segundo a carne, porque Maria e Isabel, a mãe de João, o Batista, elas eram primas, eram parentes e, consequentemente, eram da mesma família. E o bom é quando da mesma família, Deus dá os ministros, colaboradores, os crentes. Quando numa família todos são crentes, isso é uma grande bênção, porque se encontrarão depois no reino do Messias e por toda a eternidade. Essa é a forma que nós desejamos que todas as famílias sejam, que todos sejam crentes em Cristo, para que na eternidade se encontrem vivendo para sempre no reino de Cristo. Quando uma pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente, esta pessoa está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida. Esse é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor. Porque no batismo na água nós nos identificamos com Cristo em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. É porque nós estávamos eternamente em Cristo. Nós somos parte de Cristo. Recordem o que ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se cair na terra e morrer, muito fruto produzirá. Cristo é o grão de trigo que morreu, foi sepultado na terra, depois ressuscitou glorificado, e no dia de Pentecostes, a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu, onde a vida de Cristo em Espírito Santo veio, e então a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu para produzir muito fruto, muitos filhos e filhas de Deus, muitos grãos de trigo iguais a Cristo, o Filho de Deus. Essa é a maneira simples representada por Cristo mesmo, quanto ao que seria a sua igreja. Filhos e filhas de Deus, grãos de trigo como Cristo, que é o grão de trigo que foi semeado na terra. Assim todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Mantenha-se firme em Cristo, na fé cristã, na fé em Cristo em todos os dias da sua vida, e nos encontraremos no reino de Cristo, vivendo por toda a eternidade. Foi para mim um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião. E agora vou deixar aqui o reverendo Maurício Vivas para que ele lhes mostre como fazerem para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E em cada lugar, em cada país, eu vou deixar o ministro correspondente para que ele faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde
Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.